E hoje, no Evangelho do dia, vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 11. Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que eram enfeitadas com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis preocupados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje o Evangelho nos parece que foi escrito ontem, porque fala de coisas que nós já estamos vivenciando, né? Estamos vendo tantas guerras, tantas mortes, países atacando o outro país. Estamos vendo aí, né, pestes, doenças, como esta pandemia que nós estamos vivendo. Parece que o Evangelho foi escrito, né, há pouco tempo, porque retrata verdadeiramente coisas que o Senhor já tinha falado que iria acontecer e está acontecendo. Mas ainda não será o fim de tudo. Ainda o Senhor não virá, porque falta aquilo que ele disse para nós em outro determinado momento do Evangelho, quando ele diz: o Filho do Homem virá quando todos os joelhos se dobrar diante dele. E falta isso acontecer. A guerra existe porque falta Deus no coração dessas pessoas. A fome existe porque falta amor no coração dessas pessoas. As doenças existem porque muitas vezes nós queremos ser mais do que Deus. E muitas vezes fazemos coisas que, na verdade, depois nós não temos como controlar aquilo que sai, né, dos nossos controles. E Deus vai nos ensinando, falando para nós como nós precisamos modificar a nossa vida para que nós possamos enxergar que Deus está no meio de nós. Ele vai nos alertando também para aqueles falsos profetas que aparecerão dizendo que eu sou Jesus Cristo, eu sou profeta, eu sou aquele. Ele vai nos ensinar dizendo: não sigais essas pessoas, porque somente é Deus que nós devemos seguir. Somente Deus que está presente no nosso coração. É necessário que nós abrimos, né, o nosso coração para entender o que Deus quer para nós hoje. Jesus quer transformar nossas vidas. E Jesus não está nesse templo construído com belas pedras votivas, com ofertas votivas. Deus não está ali, Deus está dentro de nós. O templo é o lugar onde nós vamos encontrar Deus através da oração, através da nossa comunhão, da nossa unidade. Mas Deus se faz presente dentro de nós como templo do Espírito Santo, na qual nós somos. E somos chamados a uma vivência, uma experiência nova com esse Deus e Senhor. Para que nós possamos vivenciar isso, é necessário que nós abrimos então o nosso coração e reconhecemos esse Deus e Senhor que age na nossa vida, que está no meio de nós. Mas é preciso que eu então perceba Ele, abrindo o coração, acolhendo a sua palavra e fazendo acontecer na nossa vida, sim, a sua vontade. É isso que Deus pede. As situações só mudarão neste mundo quando todo joelho se dobrar diante do Senhor e reconhecer o senhorio de Jesus, na qual todos nós somos chamados a amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. A partir daí, sim, nós começaremos a respeitar o outro, a amar o outro, estender a mão ao outro, ser misericordioso e misericordiosa para com o outro. É necessário que a gente entenda que Jesus, ele nos ensina isso, mas é preciso que nós aprendamos
a colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, para que nós possamos entender que o Senhor, Ele quer agir na nossa vida, mas é necessário que eu permita que isso aconteça. Assim seja. Amém.